vou perguntar um negócio para vocês assim, que eu já sei a resposta. Quem daqui acredita em Deus? Todo mundo! Senão não estava aqui. Quem daqui acredita em Jesus? Todo mundo também? Vocês acreditam que hoje é possível que Jesus já soubesse da nossa intenção de vir aqui? Será que Jesus já sabia da nossa intenção? Será que Deus sabia que a gente tinha a intenção de estar presente aqui? Será que não tem aquela frase que fala assim que não cai uma folha da árvore sem que Deus fique sabendo? Ou seja, será que Jesus não é capaz de ver as nossas intenções? Já percebeu o nosso esforço? Fala assim, hoje aquele cara vai lá. Né? Cada um de nós? Pois é, Jesus sabia. E aí, sabendo que a gente viria, vocês acham que Jesus é capaz de saber o que nós somos, quem nós somos? Vocês acham que Jesus é capaz de saber do que nós precisamos? Para o nosso bem? Agora eu vou além. Jesus é capaz de saber mais do que nós mesmos sobre nós. Jesus é capaz de enxergar alguma coisa dentro de nós que a gente mesmo às vezes não consegue ver. Às vezes a gente não consegue perceber. Alguma fraqueza, alguma coisa que está nos incomodando, mas que não aparece. E sabendo que a gente vinha aqui hoje, através da misericórdia divina, Jesus preparou energias específicas para cada um de nós. O que significa isso? Significa que cada um de nós que nos colocamos à disposição do esforço para estarmos aqui, estudando a doutrina espírita, falando de Jesus, a misericórdia divina através de Jesus preparou energias. Enquanto a gente estiver aqui hoje, nós vamos estar sendo fortalecidos, abençoados. E a gente precisa saber disso. Que o nosso esforço ele não foi em vão, não. Nós vamos conseguir aqui hoje um tratamento que a gente não consegue em qualquer lugar, não. Então vamos aproveitar. E vamos agradecer a nós primeiro. Falar assim, ainda bem que eu vim. Você sabe que eu não tinha pensado nisso? Mas agora você falando, eu gostei de saber? Então pode gostar. Agradeça a você por ter vindo. E agarre estas energias. Deixe a sua cabeça em paz. O seu coração tranquilo. Se perdoe de qualquer coisa que estiver martelando a tua cabeça agora. E vamos juntos falar de Jesus. E aproveitar para agarrar essas energias. E que nós possamos sair daqui realmente muito mais fortalecidos no nosso corpo físico. Talvez, como foi dito aqui na prece, se a gente tiver alguma moléstiazinha, alguma coisa, que nós possamos ser curados nesta noite. E além disso, que possamos ser fortalecidos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que a gente possa sair daqui mais animado e mais confiantes. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês nesta noite. Que assim seja. E hoje nós vamos falar um negócio assim, bacana, nós vamos falar de espiritismo. Tem alguém aqui que não é espírita? Tá vindo pela primeira vez? Não, né? Bom, então nós vamos falar de espiritismo, é fácil. Bom, o que é o espiritismo? Ó, o espiritismo é uma coisa que apareceu aí há uns 100 e poucos anos para explicar pra gente, sabe o quê? Quem sabe? Para explicar o quê? Que a gente precisa estudar o espiritismo para entender. Quer ver? O Sérgio sabe, quer ver? Sérgio, nós precisamos estudar o espiritismo para entender. Cadê ele? Tá aí? Ô Sérgio, você foi embora? Ele veio aqui, ele me anunciou e foi embora. Não vou ver esse cara, não. Hein? Nós precisamos estudar espiritismo para entender quem, Sérgio? Ah lá! Para entender Jesus. Espiritismo foi um negócio que apareceu aqui pra gente estudar ele e entender Jesus. De modo que nós vamos falar hoje da salvação pelo espiritismo. Só que ele veio para explicar pra gente sobre Jesus. De modo que nós precisamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho de Jesus para chegar no espiritismo. Certo? Muito bem. Então nós vamos falar de Jesus, porque aí todo mundo conhece. Não conhece? Quem foi Jesus? Gente, que susto que vocês estão me dando. Nunca vieram falar de Jesus para vocês aqui? Em Mirassol? Vocês sabem quem foi Jesus? O espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Jesus foi o espírito mais evoluído. Mas como é que foi esse negócio de Jesus? Para que Jesus apareceu aqui? Por que Jesus veio? Bom, então nós vamos voltar lá antes de Jesus ainda. Lá atrás, antes de Jesus, os judeus que viviam lá, aquele povo que vivia chateado, triste, né? Escravizado lá pelos romanos e tal, eles
receberam a informação dos profetas de que era para eles ficarem tranquilos, que ia vir um dia alguém para ajudá-los, que seria um Messias, que seria alguém que iria trazer alguma coisa muito bacana para eles e iria resolver os problemas deles. Essa era a informação que os judeus tinham lá atrás. Quem que seria esse? Jesus. Isso. E ainda lá os profetas falavam o seguinte, que Jesus seria um verdadeiro... Na verdade falava que este homem que viria, seria um verdadeiro Salvador. Então era isso a expectativa que os judeus tinham, de que Jesus, que viria alguém que seria para eles um Salvador. E aí, a informação que eles tinham dos profetas, inclusive, era de que este Messias, este Salvador que viria, sabe quem que viria para anunciar quem ele era? O Elias. Só tem um detalhe. O Elias, naquela época que eles receberam a informação, já tinha morrido. Então o Elias iria voltar à carne para anunciar a vinda desse Messias. Se isso acontecesse realmente, ficaria provado o que ali? A reencarnação. Lá naquela época. Já seria, pelo menos para os judeus que acreditavam naquilo, já seria a prova da reencarnação. E isso realmente aconteceu. Inclusive, sabe quem fez o anúncio de que o Elias tinha voltado? O próprio Jesus. Quando ele falou assim, ó, João Batista é o Elias que tinha que vir. Ele voltou à carne. Quer dizer, Jesus anunciou que o João Batista tinha vindo. Né? Olha só que interessante, lá naquela época já. E aí, então os judeus ficaram esperando ansiosamente, certo? Porque iria vir um Salvador. Tá, agora, para alguém chegar, para resolver algum problema, para fazer alguma coisa, como é que tem que ser esse ser? O que ele tem que ter? Vamos pensar. O que ele tem que ter? Poder, alguém falou poder. Sim, poder. O que mais? Porque as outras coisas vai estar embutida ali no poder, né? Quem que falou poder? Isso. Tem que ter poder. Agora, a pessoa que tem o poder, ele tem que ser forte, não é? E além de forte, tem que ser o quê? Sabido. Não é? Não tem que ser sábio? Não tem que entender? E ainda motivado por um grande desejo de ação, de agir. Então o Salvador teria que ter isso. Então teria que ser uma pessoa extremamente inteligente, teria que ser uma pessoa com vontade para fazer alguma coisa. Aliás, isso é nosso, né? Porque todos nós temos muita vontade de fazer as coisas, não temos? Vontade é com a gente mesmo. Basta ver que a gente chega em casa. Aliás, eles estão fazendo um estudo aí que tem um móvel dentro da nossa casa que quase está caindo em desuso. A gente já nem usa mais, que é o sofá. A gente nem está sentando e deitando mais em sofá, então a gente já vai tirar, não vai colocar mais em casa, tá? Depois que... Hã? Quem é que falou que o sofá vira cama? Ah, imagina, vai! Nem sentar, nós não estamos sentando mais no sofá, imagina deitando, né? Ou seja, teria que ser uma pessoa com o nosso perfil, né? Para ser o Salvador. Né? Ou seja, teria que ter poder, teria que ter inteligência, teria que saber o que estava fazendo, e os judeus estavam esperando isso ansiosamente. E aí o que aconteceu? Nasceu o tal do menino Jesus. Aí Jesus nasceu. Logo que Jesus nasceu, ele já demonstrou que ele era o cara. Porque primeiro, que ele era rico, e ele já nasceu tranquilo, bercinho de ouro, né? Não foi? Ah, não? Não foi. Aí vocês estão vendo como vocês sabem de Jesus? Né? Como é que nasceu esse Salvador? Como é que nasceu esse que seria o rei dos judeus? Como é que ele nasceu? Nasceu igual a todo mundo. Primeiro, pelado, banguelo e feio. Né? Nasceu lá. Tá bom, eu vou falar, Sérgio. Careca. Eu não sei, ele fez assim, era careca que você queria falar? Ó. Aí Jesus nasceu, né? Só que tem um detalhe, nasceu lá, ó. Numa manjedoura. Sem nada, sem roupa, sem berço, sem simplesmente nada. Só que assim que ele nasceu,
ele já causou alguma coisa diferente, não causou? As pessoas começaram a comentar, porque correu aquele zum, zum, zum de que havia nascido o tal do Salvador, o tal do rei dos judeus. O novo rei tinha nascido. Tanto é verdade que vieram até aqueles reis visitá-lo, não era? Vieram, vocês lembram os reis que vieram? Os 3 reis magros, né? É porque é naquela época, os 3 reis magros, porque era naquela época. Se fosse hoje, eram os 3 reis gordos. Naquela época lá não tinha picanha, assado, não tinha essas coisas não, cerveja. Naquela época não tinha essas coisas não. Chocolate, leite condensado, não, lá era outro esquema. Mas eram os 3 reis magos, né? Que vieram para visitar Jesus. Inclusive, trouxeram presentes para Jesus. Olha só, que interesse tinham aqueles reis em trazer presente para um menininho que nasceu lá, que não tinha nada, jogado num canto lá, numa estrebaria, estava jogado lá, não tinha nem onde morar direito. Qual é o interesse desses reis? Porque eles tinham informação que ali tinha nascido um espírito altamente evoluído. E eles vieram visitar. Inclusive trouxeram presente para ele. Até porque vocês pensam que naquela época era igual hoje? Moleza ganhar presente? Hoje não, hoje é Natal, aniversário, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. Hoje tem gente com um monte de data para ganhar presente, a gente ganha presente, né? 2 meses de casado, 3. Ainda bem que a minha mulher não tá aqui. Ai, gente, que desespero. Ela falou assim, 2 meses de casado, 3 meses de casado. Jesus do céu! Nunca mais acabava mais presente. Aliás, é o seguinte, um recado para os homens. As mulheres adoram. Claro que elas não... Você não precisa comprar presente sempre, mas pelo amor de Deus, lembra as datas. As datas que você começou a namorar, marca no papel para não esquecer. Faz igual a senha do banco. Faz igual a senha do banco. Guarda lá as senhas, né? Porque hoje a gente tem senha pra tudo. Faz uma listinha lá, ó. Caderninho de anotação. Anota quando começou a namorar, quando foi o primeiro beijo, dia que casou. Vai anotando tudo, vai anotando. E aí no dia, você nunca vai ser pego de surpresa. Nunca. Mas com o celular, agora Você anota, ele já pita e te mostra. O celular é fácil. Porque, ó, gente, eu já cansei de ser pego de surpresa. Hoje não mais. Minha mulher chegava e falava pra mim assim, que dia que é hoje? Eu virava pra ela e falava assim, 18. E eu imaginava que ela estava perguntando pra mim a data do calendário, né? Ela, que dia que é hoje? Aí eu falava, 18. Ela falava assim, não, mas tudo bem, é 18. Mas o que aconteceu no dia 18? Gente, era uma loucura. Aí comecei a anotar. Depois, porque ela fica magoada, sabe? Fica magoada. Tá louco, depois fica um tempão sem conversar com a gente. Verdade. É verdade. Ó, mulher magoada é um problema. Pra vocês terem uma ideia, quando a minha esposa fica brava comigo, de vez em quando isso acontece. Ela fica brava, gente, ó, pra conversar, demora uns 5 minutos pra conversar comigo de novo. Ó, e fica tempo, hein? Fica uns 5 minutos sem conversar comigo. Então a gente anota tudo certinho e tal, né? Então hoje a gente tem um monte de presente, mas lá naquela época, lá não era assim. E aí os reis lá vieram trazer presentes para aquele menino que tinha nascido. Olha aí, já entendendo o que estava acontecendo naquela época, né? E eles trouxeram nossos presentes para Jesus, que era ouro, mirra e incenso, né? As 3 coisas, lá naquela época. Claro que se fosse hoje não ia ser nada disso. Aliás, se fosse hoje, se Jesus nascesse hoje, um presente só que a gente desse para ele, um só, estaria resolvido. Qual que é? iPhone 7. Você deu o celular, tá tudo resolvido, né? Já desde pequenininho, já fica vendo os desenhinhos, tá desde pequenininho, tá resolvido. Tá. E aí os reis visitaram ele ali e foram se hospedar lá com o Herodes, que era o rei lá do local. Foram se hospedar no Herodes e começaram a travar uma conversa com o Herodes para ver o que o Herodes sabia a respeito daquele rei, daquele menino que tinha nascido. E aí, o que o Herodes sabia dele? Muito pouco. E aí ele foi informado de que ali havia nascido o rei dos judeus, um novo rei. E que jeito que o Herodes ficou? Feliz, pegou e chamou a comunidade e falou, gente, vamos fazer uma festa, traz o menino aqui, vamos apresentar para todo mundo. Foi isso que Herodes fez? O que Herodes ficou? Preocupadíssimo. Falou, vai que é verdade esse negócio. Despistou os reis magos lá, chamou os soldados e falou o seguinte, eu quero que vocês peguem essa região aqui, onde supostamente nasceu essa criança, e o que mandou fazer?
mandou matar todas as crianças daquela idade. E foi isso que aconteceu. Foi um massacre. Várias crianças morreram. Porque o Herodes não sabia qual deles que era Jesus. Só tem um detalhe. Os pais de Jesus receberam a visita de um anjo e foram orientados a se pirulitar. Vazaram lá para o Egito, sumiram para lá. E foram embora. Né? E aí Jesus cresceu. Depois que Jesus cresceu, ele voltou para a terra dele. Porque ele estava sendo aguardado, porque ele era o Salvador. Ele era o Messias. Era ele que ia resolver o problema do povo na época. E teria que ser uma salvação coletiva, onde ele salvasse a todos. E aí Jesus voltou para lá. E logo que Jesus voltou para lá, Jesus realmente começou a demonstrar que era diferente. Porque ele mostrava que ele conhecia, que ele sabia. Mostrava ou não? Era sábio? Sim, os ensinamentos que ele, era muito diferente do pessoal da época. Inclusive ele era tão inteligente que ele falava através de parábolas, para o pessoal conseguir entender, para o pessoal conseguir captar um pouco melhor. Falava através de parábolas. Jesus tinha vontade de fazer? Sim. Os relatos mostram que Jesus não tinha preguiça, que ia para um lado, que ia para o outro, que ia e tal. Jesus demonstrou que ele tinha algum certo tipo de poder? Sim. Ele até efetuou algumas curas lá, algumas coisas diferentes lá, não foi assim? Não foi? Quer dizer, demonstrou inclusive que ele tinha conhecimento, além disso ele tinha muito poder. E aí o pessoal entendeu que ele era esse Messias e esse enviado. E aí o tempo passou, e o tempo passou, e os anos passaram, e o que aconteceu? Cadê a salvação? Apareceu a salvação? Mudou alguma coisa para aquele pessoal lá? Não mudou nada. Então o que eles começaram a entender? Eles começaram a pensar o quê? Que Jesus era um impostor. Quem falou impostor? Você que falou? Exatamente. É nós dois então, porque eu também pensei, acho que nós estávamos lá na época, acho que nós dois fomentamos o pessoal. Falou, esse cara é um impostor. Porque a gente sabe a palavra. Esse cara é um impostor. O que nós vamos fazer com o impostor? Acabar com a raça dele. Nós vamos acabar com a raça dele. E aí o povo da época, os próprios judeus, se revoltaram contra Jesus e proclamaram que ele não era o Salvador e que ele não era o Messias e que ele tinha que ser preso, tinha que se tomar alguma atitude, alguma providência contra ele. Tanto que os judeus aguardam a vinda de Jesus até hoje. Eles estão aguardando um Salvador até hoje, os judeus. Porque Jesus não foi aceito por eles como Salvador. E aí criou-se aquela revolta, e aí o rei que já estava louco para pôr a mão em Jesus, foi lá e fez o quê? Prendeu Jesus. Prendeu Jesus e o pessoal que teve contato com Jesus percebeu que realmente ele era um ser diferente. Aliás, tinha um livro do JJ Benítez que ele relata muitas pesquisas que ele fez lá tal, e cita assim que ele pesquisou e diz que na época lá o pessoal era orientado a não olhar nos olhos de Jesus. Diz que quem olhava nos olhos de Jesus era incapaz de fazer alguma coisa contra ele, se fixasse nos olhos dele. Então diz que os soldados lá que pegaram ele na época lá eram proibidos de olhar nos olhos de Jesus, porque se olhasse nos olhos de Jesus, diz que desmontava. Tamanha energia de amor, de benfeitor que ele tinha. Bom, muito bem, prenderam Jesus e o pessoal lá do palácio lá falou assim, gente, e o povo, e agora? O que nós vamos fazer? Com esse cara aqui, ele deve ter alguma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte, está se aproximando a Páscoa. E é de praxe na Páscoa a gente libertar um prisioneiro. E aí simplesmente pegaram o prisioneiro, como era na época lá de praxe, vamos levar esse prisioneiro lá e vamos pedir para o povo decidir quem é que vai ser liberto. Pega 2 e leva lá. Aí pegaram um cara que chamava Barrabás. Vocês viram como minha cabeça está fraca? Barrabás. Teve bastante gente que sabe da história aqui. Pegaram o Barrabás e pegaram Jesus. E perguntaram para o povo. Vocês querem que liberte quem? Vocês querem que liberte o espírito mais evoluído que já pisou sobre essa terra? O espírito mais inteligente, o mais amoroso e o maior benfeitor que nós já vimos andar por estas ruas? Ou esse bandido que não vale nada? Quem é que o povo mandou libertar? Ah, tem um detalhe. Na verdade, eles não falaram tudo isso que eu falei não, eu que estou falando agora. Eles só perguntaram assim, vocês querem que liberte quem? Jesus ou Barrabás? E eles falaram que era para libertar o Barrabás. E mandaram fazer o que com Jesus?
crucificar Jesus. É claro que tem muita gente que fala assim, que maldade. A crucificação em si era uma maneira lá naquela época que eles encontravam para executar as pessoas. Só isso. Se fosse hoje, não ia ser crucificado, não. Fosse outro, hoje, né, aqui no Brasil a gente não tem, mas países que tem pena de morte aí é câmara de gás, é tiro, mas naquela época era crucificação. Então pegaram e vamos matar Jesus, vamos crucificar. Tanto que a gente percebe essa raiva do pessoal no episódio da crucificação enquanto ele estava passando pelas ruas. Que eram poucos os que estavam realmente comovidos e percebendo o que estava sendo feito naquele momento. Mas a grande maioria do povo queria que fizesse o quê? Realmente queria que matasse e levaram lá e crucificaram Jesus e o pessoal ficou muito feliz. Matamos o impostor. E aí Jesus ficou crucificado lá e morto. E aí a gente tem que parar e pensar o seguinte, por que eles fizeram isso? Não é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra? Os ensinamentos que ele trouxe não valem até hoje? Que tipo de salvação que o pessoal queria naquela época? O que é que eles entendiam como salvação? O que é que eles esperavam que Jesus realmente fizesse? Eles esperavam que Jesus chegasse, providenciasse cura para todo mundo, sanasse os problemas físicos que as pessoas tinham, que Jesus providenciasse roupas, vestimentas ricas para eles na época, confortáveis, que providenciasse moradia digna e confortável para todos na época. E mais do que isso, que simplesmente se vingassem de quem? Dos opressores. Pegasse aquele pessoal lá que eram os opressores, na época, colocasse tudo em praça pública e tomasse alguma atitude de humilhação contra eles. Era isso que o povo esperava. Agora, foi isso que Jesus veio fazer? Não, não foi isso que Jesus veio fazer. Até em alguns episódios, Jesus até providenciou cura, sim, providenciou multiplicação de alimento, né? Ainda fez algumas coisas nesse sentido. Mas o papel de Jesus foi trazer o ensinamento de que nós tínhamos que vivermos diferentes uns com os outros e entendermos melhor qual a nossa situação enquanto vivendo aqui. Jesus trouxe não a salvação externa que todo mundo queria. Jesus trouxe outra, chamada salvação interna. Porque todos nós, todos aqueles que esperam salvação, tem que saber que tem dois tipos de salvação. Uma é aquela que é dentro de você e a outra é aquela que está pro lado de fora. Se você resolver a que está dentro de você, o de fora muda na hora. Inclusive, eu falo muito disso. Tem uma moça que fez treinamento lá com a gente, fez curso lá com a gente no Ailuz. E aí, um dia, a gente conversando, ela falou assim, nossa, mas depois que eu comecei a frequentar o centro, depois que eu conheci a doutrina espírita, a minha vida mudou muito. Aí eu falei, mudou? Ela falou, mudou. Eu falei, você mudou de emprego? Ela falou, não. Mudou de casa? Não. Ah, então já sei. Largou do marido. Ela falou, não. Eu falei, não, tá com o mesmo marido? Ela falou, tô. Eu falei, então já sei, você deu teus filhos embora pra alguém. Você tá louco? Aí eu falei, não, peraí, então não mudou nada. A sua vida não mudou nada. Se você está trabalhando no mesmo lugar, continua com o mesmo marido, com os mesmos filhos, morando na mesma casa, andando no mesmo carro, ou andando de ônibus, não sei. E você está falando que mudou, não foi nada que mudou do lado de fora. O que mudou? Ela mudou. Lá dentro dela mudou. Então quando a gente passa a ter esse entendimento, muda o externo. A gente passa a precisar menos daquele externo que a gente queria. A gente passa a entender melhor. E foi isso que Jesus tentou fazer. Foi isso que, aliás, Jesus tentou fazer? Não, foi isso que Jesus fez. Ele trouxe pra gente a informação da salvação interna. Porque aqueles que o seguiram, encontraram a salvação. Mesmo continuando vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, na mesma situação. E aí eu pergunto pra vocês, quem daqui hoje está esperando salvação? Todos nós. A gente vem aqui para o centro esperando salvação. A gente vem aqui para o centro esperando algum tipo de ajuda. A gente vem aqui para o centro querendo que os espíritos façam alguma coisa.
A gente vem aqui e implora para Jesus, me ajuda, mestre. Ele fala assim, eu tenho medo de você. Você me crucificou lá atrás. Né? Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Não estamos errados. Nós estamos cobertos de razão. Porque é assim que funciona e é assim que a gente cresce. Só que talvez a gente esteja esperando ainda aquilo que a gente esperava lá quando Jesus veio. Uma salvação e uma alteração completamente exterior do que acontece à nossa volta. Talvez seja isso que a gente esteja esperando. Aí alguém vai falar assim pra mim, não, Edinho, mas olha, eu não. Eu já não tô nessa fase, eu já passei, eu já tô assim, leve, eu tô pessoa iluminada. Eu só estou esperando agora chegar a minha hora de desencarnar e decidir se eu quero ir para o nosso lar, ou se eu quero ir para alguma esfera superior, né? Aí você fala assim, mas como é que eu sei? Como que eu sei se eu estou esperando essa salvação externa ou não? Simples. O que é que você tem pedido nas tuas orações? Quando você faz a tua oração, o que é que você pede? Alguém por acaso pede saúde do corpo? Alguém por acaso pede para arrumar um emprego que ganhe mais? Ou até pedir para acertar os números da Mega Sena? Espiritualidade, Emmanuel. Emmanuel, o Chico era o Chico, eu sou eu. O Chico não precisava, mas assim, eu preciso. Dá os números da Mega aí, entendeu? Né? Aí você vai falar assim, não, eu não peço isso não. Ah, tá. Então isso vale só para aqueles que jogam na Mega, tá? E a gente quando joga, você joga, né? Pela risada que você deu, você joga. Você joga. Não, eu também jogo. Né? E aí a gente fica, quando a gente joga e chega lá na lotérica e fala, tá acumulado, hein? 30 milhões. Você sai da lotérica fazendo os planos de qual alteração exterior você vai fazer na tua vida. A mulher pensa assim, vou botar aplique, graças a Deus. Vou pôr silicone, vou trocar de carro, vou morar no condomínio fechado. Ninguém pensa assim, eu preciso mudar meu íntimo lá dentro, porque se eu ganhar esse prêmio, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso me tornar uma pessoa mais amorosa. Ah, tá. A gente fala assim, aí a fulana vai ver, a hora que eu passar perto dela. Né? Ó a salvação que a gente quer. Essa era a mesma salvação que o pessoal queria lá naquela época, né? Era a mesma salvação, era mais basicamente isso. É básico que a gente quer hoje. Então aí a gente fala isso nas nossas orações. E nas nossas orações a gente pede mais coisa ainda. Pai, Jesus, eu tô com um monte de dificuldade aqui com meu marido. Dá um jeito de consertar ele pra mim. Aí os maridos falam assim, ai mestre, eu não sei mais o que eu faço com a minha mulher, eu tô pensando em separar dela. Aí faz uma ameaça, fala assim, ou você ajuda ou não vai ter jeito. Ameaça Jesus ainda. Se ele não ajudar a consertar a tua mulher, você vai largar dela. Aí, ó. E o pior de todos, que a gente pede para Deus e para Jesus, para espiritualidade, para misericórdia, a gente pede para todo mundo, para proteger os filhos da gente, e para fazer com que os filhos da gente sejam educados. Bonzinho. Tira ele, mestre, desse caminho. Só que eu pergunto uma coisa para vocês. E salvação interna? Adinho, que papel que faria a salvação interna nesse caso? Simples. Você quer saúde? Quanto é que você tem feito de esforço e de aplicação dessa sabedoria que você já tem para cuidar da tua saúde? Tá pedindo dinheiro? Quanto que você tem de esforço, de aprendizado, para economizar o que você ganha e não gastar dinheiro à toa? Mas e com relação aos teus filhos? Que tipo de exemplo você tem dado para eles? Quanto tempo você tem disponibilizado para fazer aquilo para o teu filho que você pede para Deus? Para fazer com que eles fiquem educados, para fazer com que eles sejam amorosos, para fazer com que eles estejam emocionalmente bem, para fazer com que eles se interessem por coisa boa. Quanto tempo você tem dedicado? Porque na verdade isso daí, a gente quer que se resolva fora. Mas e dentro de nós?
E aí, depois que aconteceu isso, que crucificaram Jesus, que nós na época não entendemos direito a mensagem, né? Que ele veio trazer a salvação interna e não a externa, não veio modificar nada no externo, mas sim modificar dentro de nós. Aí as religiões que foram aparecendo na época foram distorcendo um pouco esse conceito de Deus, esse conceito, né, de salvação. Porque aí o que a gente começou a imaginar? A gente começou a aproximar a divindade, Deus, nós começamos a aproximar Deus como se fosse um ser humano, como se ele fosse muito parecido com a gente, como se ele tivesse sentimento, tal. E aí nós começamos a, entre aspas, forçar a barra, porque nós criamos vários artifícios para comover a divindade para a gente ser atendido. Então nós começamos a criar alguns artifícios, as religiões começaram a criar alguns artifícios para que a gente tivesse detenção do quê? De poder e de merecimento. Então criaram muitos rituais, por exemplo, como vestimentas, como músicas apropriadas, como algum tipo de prática exterior, por exemplo, acender uma vela. E uma que é mais assim, a mais conhecida de todos, que aqui eu tenho certeza que muita gente fez. Vocês podem não ter acendido vela, vocês podem não ter feito rezado o terço, vocês podem ter um monte de coisa aí, não ter usado nenhuma vestimenta diferente, mas promessa, essa é difícil que escapa dela. Aí vocês vão falar assim, não, Edinho, promessa eu nunca fiz não. Gente, nós acabamos faz pouco tempo aí que nós saímos da quaresma, né? Na quaresma o que você mais ouve falar é promessa que as pessoas fazem. Só no período da quaresma. Não, prometi que na quaresma não vou comer chocolate. Olha só, gente, que sacrifício. Tem uns que falam assim, prometo que na quaresma eu não bebo. Vocês ouviram alguém falar isso? Eu ouvi um monte. Na quaresma eu não vou comer tal coisa. Mas você não escuta ninguém falar assim, ó, nessa quaresma desse ano eu não vou falar mal de ninguém. Nessa quaresma desse ano, toda vez que eu encontrar com a minha sogra, eu vou dar um abraço nela. Vocês já ouviram alguém falar isso? Gente, isso sim que é sacrifício. Isso sim, não deixar de comer chocolate, né? Pessoal, toda vez que você achar a sogra. Aliás, graças a Deus, nesse quesito eu estou muito bem. Que eu e minha sogra, eu fui estudar bastante a respeito e eu descobri uma coisa. Que a sogra, você tem que morar numa distância estratégica da casa dela. Tem até distância, tem que medir a distância. Qual que é a distância correta? Você tem que morar da casa da sogra uma distância seguinte, que ela não venha para a sua casa com mala, não precisa. E que ela não venha para a sua casa de chinelo. Então é essa a distância certa, é assim que eu moro, da minha sogra. E tem vezes que ela chega em casa ainda assim, lá na frente. Bom, aliás, lá em casa agora, ela já tem chave da casa, vai chegando, vai entrando. Mas a culpa é minha mesmo. A culpa é minha. Porque um dia ela chegou, tocou a campainha, eu bati o olho, vi que era ela falou assim, oi filho, sou eu. Falei, tô vendo, não sou... Não falei isso. Não. Mas eu tive vontade. Eu deixei meu pensamento fluir. Aí eu falei assim, eu tô vendo que é a senhora. Ela falou assim, vim te fazer uma visita. E eu, linguarudo, em vez de eu ficar quieto, falar, entra. Eu falei assim, mas a senhora vai ficar muito? Aí ela pegou e falou assim, até você enjoar de mim. Eu falei, nossa, mas não vai tomar nenhum café. Toma um café, depois ela vai embora. Mas, ou seja, aí nós, né, seres humanos, nós danamos a fazer o seguinte, vamos fazer uma barganha com Deus. Eu prometo que eu faço um negócio aqui, e em contrapartida ele me dá o que ele quer. Vocês já viram alguém fazer promessa por alguma coisa de salvação interna? Vocês já viram alguém fazer promessa para ter mais paciência? Vocês já viram alguém fazer promessa para ter mais sabedoria? Não. As promessas são sempre visando o exterior. Então nós estamos buscando a salvação. E eu falei para vocês que é preciso, que a gente tem que buscar a salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá que fala assim, não existe ninguém que tenha um espinho cravado na mão que não vá querer tirá-lo. Esse é o caminho. Tem que arrancar, sim, da tua vida tudo aquilo que te incomoda. Só que tem coisa que nem o espinho a gente arranca e joga fora, né? Agora tem coisa que você não consegue simplesmente arrancar da sua vida. Então você tem que se entender, se esforçar e conviver bem com aquilo. Porque tem coisa que você não consegue mudar, não. Né?
Agora, por que eu falei que a gente tem que buscar a salvação sim? Por acaso alguém vê alguém que tem um espinho cravado na mão? Né? Imagina um espírita, tem um espinho cravou na mão dele, e aquilo está incomodando e está doendo. Ele fala, eu sou espírita, eu descobri que a gente vem aqui para pagar os pecados. Eu descobri que a gente vem aqui para sofrer mesmo. Quanto mais a gente sofrer, melhor é. Então eu acho que é bom esse espinho aqui, melhor doer mais. Dói, espírito, dói. Imagina. Espiritualidade não fala isso para nós não, espiritualidade fala assim, tá incomodando? Tira esse espinho e joga fora. Você tem alguma coisa que está incomodando? Tá certo, vamos buscar solução, porque aqui nós não viemos aqui só para sofrer, não. Nós estamos sofrendo porque a gente escolheu desse jeito. Nós estamos escolhendo. Porque o dia que a gente processar a nossa salvação interior, que é aquilo que Jesus veio mostrar pra gente vai se sentir muito mais forte e vai sofrer menos. Então esse é o papel. Agora, o que a gente tem visto é muita gente que vem, frequenta as religiões, inclusive vai em várias religiões. Aí a pessoa fala assim, então, sabe, eu tô vindo aqui porque eu já fui ali, porque eu já fui lá, porque eu fui não sei aonde, e inclusive eu não me encontrei ainda. Quer dizer, ela não descobriu que a salvação é interna e que todas têm. Que é com ela o negócio. Ela está procurando alguém que faça para ela. Alguém que providencie. E no centro espírita não é diferente. As pessoas vêm para cá e querem o quê? Querem que a espiritualidade providencie. E ainda, de preferência, que os encarnados também providenciem. Né? Chega aqui e fala assim, Clóvis, me ajuda, pelo amor de Deus, a minha vida está de cabeça para baixo. Aí o coitado do Clóvis, com aquela educação que ele tem, fala assim, meu irmão, conta aqui, o que está acontecendo? Aí a pessoa conta, aí o Clóvis tem vontade de virar e falar assim, mas você é muito cara de pau. Mas ele não fala, ele aguenta firme, entendeu? Ele aguenta firme. Você fala assim, mas será que o Clóvis pensa isso? Às vezes até pensa, coitado. Ele é humano, né? E ele está vendo o erro. Ele está vendo que é você que tem que se esforçar. E aí o que acontece? Tendo toda essa sabedoria, conhecendo a doutrina espírita, ele vira para você e fala assim, vai te catar. Se vira, negão. É assim que ele fala? Não, ele fala assim, não, vem aqui que nós vamos ver o que a gente pode fazer para você. Porque a salvação externa também é possível e às vezes necessária para um alívio. Porque Jesus mesmo tomou conta dela quando ele esteve aqui. Ele não fez aquilo que nós falamos, que a gente fala que é alguns milagres, né? Jesus não providenciou alguns milagres? Os milagres eram como salvação externa. E Jesus dizia, quando os apóstolos, né, começaram a questionar Jesus, mas tem mais um ali para curar, mas tem outro lá. O que Jesus falou? Jesus falou assim, eu não vim aqui curar o corpo, eu vim aqui libertar a mente. Vocês podem fazer tudo o que eu faço, e até mais. Não foi isso que Jesus falou? Ou seja, nós todos aqui, podemos fazer tudo o que Jesus fazia. E até mais do que o que ele fez de transformação exterior. Mas para isso a gente tem que conhecer, tem que querer e tem que saber. Ou seja, tem que ter poder. Agora, é possível a gente ter poder? Claro que é, Jesus falou que era. Então a gente tem que buscar e tem que querer. E aqui no Centro Espírita, a gente também trabalha com a ajuda externa, né? Por exemplo, chega alguém ali e fala assim, Sérgio, eu vim aqui porque a situação está difícil e lá em casa eu não tenho comida. Aí o Sérgio, com toda a bondade que ele tem, com todo o conhecimento da doutrina espírita, ele vira para a pessoa e fala assim, irmão, traz a tua família aqui que nós vamos rezar amanhã, tudo junto. Tô com fome, Sérgio, não quero rezar. Né? Ou seja, o que o Sérgio vai fazer? Você não está tendo o que comer na tua casa? Ele vai se mobilizar, vai correr atrás de um, vai correr atrás de outro, vai providenciar alimento e vai levar para aquela família. Isso é ação externa. Isso daí é salvação externa. Porque momentaneamente vai atender a pessoa. Então a gente faz isso aqui também. Só que a gente precisa ter muito cuidado com relação a essas coisas. A gente precisa ter muito cuidado. Inclusive tem centro espírita que eu falei assim, né? Que tem muito, nós aprendemos aí com as religiões que fazer promessa, é muito parecido lá. Quer dizer, tem centro espírita que até hoje ainda faz umas coisas assim. Não é porque nós vamos falar que as outras religiões fazem. Não, centro espírita também faz. Faz umas coisas às vezes que é para impressionar. Eu fui no centro espírita uma vez e eles vieram me dar passe. Eu estava sentado assim, não falei, não era meu dia de falar, estava lá sentado e eles vieram aplicar o passe em mim, individual. Só que era um passe individual com todo mundo junto. Aí a pessoa vinha aplicar o passe assim, Posso aplicar passe em você? Não, de brincadeira, tá? Não vou aplicar passe nenhum. Mas a pessoa vinha lá assim. Então, o que Jesus fez?
Jesus simplesmente foi lá e impôs as mãos. Aí o pessoal daquele centro, desavisado às vezes, e eles podem fazer do jeito que eles quiserem, mas pra mim não funcionou. Eu não me sentia à vontade. Eles começaram a assim, correr a mão assim, aí eles faziam assim em mim, ó. Quer dizer, faziam em mim não, em todo mundo, né? E aí eles faziam assim com a mão assim, e de repente faziam assim, ó. Aí eles foram no cara que tava na minha frente, começaram a fazer isso. Eu fiquei olhando assim, ó. A hora que ele veio e fez assim, eu falei, opa, aqui não. Aqui não. Eu falei, ué, tá tirando as coisas que o outro tem de ruim jogando em mim? Né? Vocês viram como é uma técnica às vezes desnecessária, porque não é assim que funciona. Agora imagina, se eu pensei isso, quantas pessoas que não devem pensar a mesma coisa? Em vez de eu ficar melhor, que eu tô piorando, porque eu tô pegando do outro para levar embora. Né? Tô pegando do outro para levar embora. Ou seja, então a gente tem que conhecer, tem que ter discernimento, para a gente poder simplesmente não condenar o local onde nós estamos indo buscar conhecimento. Porque eu já cansei de ver gente que troca de centro, aí você vê, vai no centro, ele está aqui, daqui a pouco você vai lá e está no outro. Fala, mas você está aqui agora? Eu falo, tô. Por quê? Aquele centro lá era muito fraco. Não é o centro que é fraco. É a própria pessoa que não quis enxergar o que ele tem que fazer. A mudança que ele tem que operar é ele que vai fazer. A salvação interna dele é dele. Não tem ninguém que faz com que a gente mude internamente. Só a própria pessoa. Eu não tenho condições. Por exemplo, vocês acham que eu tenho condições de mudar o interior da minha esposa? Não tenho. Do meu filho? Não tenho. Da minha mãe? Não tenho. Do meu pai? Não tenho. O máximo que eu posso fazer é mudar o meu. Eu posso me salvar internamente. Eu posso. Mas não posso alterar a vida de ninguém. Não posso alterar o interior de ninguém. Então é claro que aí, qual que é o procedimento? Nós que estamos aqui na doutrina espírita, nós que viemos para cá, entender o seguinte, que existem esses dois tipos de salvação na doutrina espírita e já é lá da época de Jesus. Foi isso que Jesus tentou falar pra gente. E hoje a doutrina espírita está explicando pra gente, de uma maneira bem clara, bem tranquila. Olha, nós precisamos mudar a maneira com que nós enxergamos a vida. Primeiro, nós precisamos nos inserir num outro contexto. Qual é o contexto que a gente tem que se inserir hoje? Que a nossa vida é ótima. A nossa vida é muito boa. A nossa vida é maravilhosa. A oportunidade que nós temos hoje, as facilidades materiais que nós temos hoje, nem se compara naquela época de Jesus. Não tem nem comparação. De modo que, materialmente falando, da parte externa, nós estamos bem servidos. A única coisa que nós precisamos aprender é como é que a gente organiza isso. Como é que a gente utiliza isso a nosso favor. Nós precisamos ser mais inteligentes conosco. Porque a gente não é muito, não. Você acha que não, Edinho? Às vezes eu acho que não. Como é que a gente conquista saúde física? Como é que faz? Para ter uma saúde bacana, um físico bacana. O que a gente tem que fazer? Eu tenho certeza que vocês sabem. É que vocês não querem falar porque vocês não estão fazendo. Mas, por exemplo, alimentação saudável, não é? A gente gosta de se alimentar de uma maneira saudável? Não. Mas para ter uma saúde bacana, a gente também tem que fazer o quê? Exercício físico. Isso, exercício físico. A gente gosta de fazer exercício físico? A gente não gosta de fazer exercício físico, né? Não gosta. Mas além de ter uma alimentação saudável e exercício físico, a gente tem que correr, falando do nosso físico, correr do quê? Dos vícios. Não é assim? A gente corre dos vícios? Muito pouco. E estou falando dos vícios materiais mesmo. Do álcool, do cigarro, né? A gente corre para eles, né? A gente corre para eles. Ou seja, é inteligente da nossa parte fazer isso? De maneira alguma. O inteligente da nossa parte seria a gente fazer o quê? Seria a gente ter realmente, procurar fazer uma alimentação saudável, porque a gente já sabe como é que é. Simplesmente a gente correr realmente dos vícios. Simplesmente a gente movimentar o nosso corpo físico. Criar energia boa.
criar saúde para ele. Mas a gente quer fazer isso? Não quer. Não quer. E se livrar agora dos vícios emocionais que nós temos? Ah, Edinho, esse aí eu acho que eu não tenho, não. Emocional a gente não tem, não. Acho que não. Acho que isso aí é só lá em Rio Preto que tem. Por exemplo, vocês conhecem alguém aqui em Mirassol? É muito difícil. Vocês conhecem alguém aqui em Mirassol que fala mal dos outros? Só para começar. Falar mal dos outros. Só para começar. Vocês conhecem alguém aqui que é pessimista? Que acha que tudo vai dar errado? Não, aqui em Mirassol não tem essas coisas, não. Né? Vocês conhecem alguém que reclama da vida? Não. E não, de jeito nenhum. E que reclama dos políticos? Ah! Que nós estamos passando um momento desafiador para cada um de nós. Porque esses políticos que estão aí, ó, representando cada um de nós, foram colocados lá por nós mesmos. Ah, não, eu não votei nele, mas a maioria votou. Foi o povo que colocou lá. E eles representam mesmo que aqueles reis da época lá, opressores, representavam para os judeus lá. E a gente espera a salvação também. Fala assim, Jesus amado, será que não está vendo o que eles estão fazendo? Fala assim, ó, eu já fui aí e você viu que eu não tenho nada com esse povo. Eu tenho com você, né? Eu já estive lá atrás, lá, no meio desse povo aí, ó, desses reis que faziam essas coisas lá. Aquele pessoal lá, que era bravo, cobrava impostos, batia em todo mundo. Aquele soldado maluco que tinha lá. Já tive aí, o que eu fiz com eles? Nada. Quando eles me prenderam, bateram em mim, o que eu fiz? Nada. Você acha que agora eu vou aí brigar com um político brasileiro? Vou nada. Você não é comigo, não. É com você. Mestre, o que eu faço então? Entenda a situação que você está vivendo e faça a sua parte. Modifique o seu íntimo. Busque a sua salvação interna. Busque modificar esse teu pensamento. Coloque ânimo dentro de você. Coloque esforço dentro de você. Porque da mesma forma que é difícil você se alimentar bem, porque você não quer, porque saber você sabe como que faz. Porque da mesma forma que é difícil você correr dos vícios materiais, porque você sabe que te faz mal e você, muitas vezes, não quer. Porque você sabe como é difícil fazer exercício físico, mas você sabe o benefício que traz para você, mas você também não quer. Você sabe também do benefício de fazer a caridade. Você sabe do benefício de se tornar uma pessoa melhor. Porque é isso que Jesus veio falar e é isso que a doutrina espírita vem falar pra gente o tempo todo. Agora, tudo isso que nós estamos falando requer esforço. E mais, não tem outro caminho. Se você quer se salvar, lembre-se, você é o seu próprio salvador. Porque cada um de nós foi dotado da capacidade de entendimento, da capacidade de esforço e mais, da capacidade de escolha. Se você está colocando na sua oração que você quer salvar o teu corpo físico, salve-se, você mesmo, porque é você que vai fazer isso. Se você quer salvar o seu marido, salve-o, porque você pode fazer isso. Se você quer salvar a sua esposa, se esforce para isso. Salve-a, porque você é capaz disso. Você é como se fosse Jesus, porque foi ele que falou. Você quer salvar os seus filhos? Salve-os, porque é você que tem esse poder. Você que é o Salvador. Você não precisa de mais ninguém. Você só precisa de você. Coloque isso dentro de você. Acorde amanhã sabendo assim, ó, eu vou salvar a minha vida. Eu vou salvar as pessoas que estão do meu lado. Através do meu esforço, através do conhecimento que eu já adquiri e através da minha boa vontade de fazer o bem. Edinho, mas eu não sei como é que faz isso direito não. Então vem aqui para o centro. Porque aqui, além do ensinamento que nós temos a oportunidade do trabalho no bem. A oportunidade de providenciar a salvação externa para outras pessoas. E que precisam muito mais do que você. E talvez até reclamem menos. Então Jesus realmente cumpriu o papel dele. Jesus foi o nosso grande Salvador. E a salvação que nós esperamos da doutrina espírita hoje, nós todos que estamos aqui, a doutrina espírita tem cumprido o papel dela, que é nos esclarecer e nos dar a oportunidade de buscarmos exatamente
aquilo que nós queremos. E eu desejo e espero que todos nós possamos voltar para as nossas casas hoje, entendendo que eu posso fazer o que eu quiser. Basta eu querer, saber e me esforçar para isso. E que todos nós possamos, a partir de hoje, a partir de amanhã, mudarmos a nossa vida e a vida das pessoas que estão do nosso lado. Sem ficar pedindo e implorando para que a misericórdia divina, para que Jesus e para que nenhum espírito faça isso, porque eles não têm condições de mexer dentro de nós. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo um papo, falando de doutrina espírita, num lugar que eu gosto muito de vir, e eu espero que nós possamos nos ver novamente em breve. Muito obrigado.